Essas novidades, porque a gente sabe, né, que as mulheres, principalmente, elas prestigiam muito se conservar, se manter em forma e, claro, nada melhor que ter uma orientação e ter à disposição toda essa tecnologia que realmente favorece nesse sentido hoje. Inclusive, a Clínica Leger está com a sua matriz aqui em Porto Alegre. Hoje também conta com unidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, agora estreando, que depois a gente vai entrar, inclusive, em alguma abordagem muito importante e interessante dentro de uma proposta nova, né, de um hotel onde está sendo elaborado toda uma proposta diferenciada e a gente vai trazer você dentro do programa de hoje. Alô, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que vem.
chamado Alô Doutor, e com grande satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa o Dr. Roberto Chacur, médico da Clínica Leger, que fica aqui na rua Guimarães Rosa, 155, Porto Alegre, no bairro Higienópolis, participando mais uma vez conosco para falar das novidades dentro dos preenchimentos estéticos e dentro, é claro, de uma série de abordagens que ele vai fazer aqui sobre o laser, que está sendo muito utilizado e, evidentemente, conotações importantes dentro da sua área de atuação. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Cláudio? Muito prazer estar aqui mais uma vez. Estamos aí disponível, à disposição para o que precisar. Então, hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre as novas tendências, as novas tecnologias que estão chegando no Brasil, que surgem no mundo, né? Vem nos Estados Unidos primeiro, eles fazem uma apresentação do produto depois de todo aquele estudo clínico. Então, todos os anos no Congresso Americano de Laser, no Congresso Americano de Dermatologia, onde eles fazem os lançamentos dos principais equipamentos que vão chegar no Brasil, geralmente com 2, 3 anos de defasagem, mas é o tempo que a gente tem para acompanhar todo esse avanço nessa tecnologia nos Estados Unidos, na parte clínica, para poder selecionar o aparelho correto, aquele aparelho que demonstra mais resultados satisfatórios e mais segurança nos pacientes. Não, de fato, é importante que a gente possa trazer a público todas as novidades, porque a gente sabe, né, que as mulheres, principalmente, elas prestigiam muito se conservar, se manter em forma e, claro, nada melhor que ter uma orientação e ter à disposição toda essa tecnologia que realmente favorece nesse sentido hoje. Inclusive, a Clínica Leger está com a sua matriz aqui em Porto Alegre. Hoje também conta com unidades no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, agora estreando, porque depois a gente vai entrar, inclusive, em alguma abordagem muito importante e interessante dentro de uma proposta nova, né, de um hotel onde está sendo elaborado toda uma proposta diferenciada e a gente vai trazer para você dentro do programa de hoje. Mas antes disso, vamos falar das novas tendências, né? Recentemente esteve aí na Flórida, falando, né, sobre essas questões todas do laser e dando uma conotação importante ao trabalho que vem sendo desenvolvido, inclusive, pela clínica de vocês. Então, eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para o nosso público ouvinte telespectador tudo que foi, de fato, assim, introduzido em termos de avanço científico na linha de atuação que o senhor vem aí conotando, e especialmente agora, né, com a sua participação. Isso. Hoje a clínica, como o senhor comentaste, nós estamos com 4 unidades no Brasil, né? Então nós temos uma equipe muito grande de médicos que atuam em conjunto, uma equipe multidisciplinar, onde trabalham em conjunto nutricionistas, médicos da área de estética em geral, médicos da cirurgia plástica, médicos que trabalham com mais focado em preenchimento. Então hoje a gente consegue ter uma equipe bem focada e mais voltada, cada um dos profissionais, para uma determinada atividade dentro da clínica. Em Porto Alegre, que é a matriz, nós temos uma equipe mais abrangente. Nós temos também um grupo de estudo, filiado ao FAPESP, filiado com o Comitê de Ética do Instituto de Cardiologia, onde a gente desenvolve diversos estudos de revisões de casos, estudos da literatura, estudo das principais tendências, dos equipamentos, dos tratamentos que a gente oferta aqui no Brasil também, de tecnologias já consagradas no mundo e no Brasil, e a gente tem levado todo esse nosso know-how para o maior congresso do mundo hoje de laser, que é o Congresso Americano de Laser. Então, nos últimos 3 anos, nós estivemos presentes nesse Congresso Americano de Laser. Eu fui convidado a palestrar nesses últimos 3 anos sobre a nossa experiência que a gente tem aqui no Brasil, que é uma experiência muito vasta. Nós conseguimos ter um estudo multicêntrico, né, com pacientes do Rio Grande do Sul, pacientes de São Paulo, Rio de Janeiro e agora de Pernambuco. Então, uma casuística realmente muito grande, né? Nós conseguimos ter os principais equipamentos que existem. Então, hoje, existe uma linha muito grande de tecnologia chegando e a cada ano vai surgindo uma tecnologia nova. Então, o tratamento do paciente para rejuvenescimento hoje é um tratamento que envolve
uma série não existe um tratamento específico, existe um conjunto de tratamentos para conseguir chegar naquele resultado mais natural possível, com o menor dano possível ao paciente e com maior segurança. Então, o que acontece? Assim, o paciente, tentando explicar de uma forma rápida, o paciente com o envelhecimento ele vai perdendo um pouco de volume em todos os setores. Ele perde volume ósseo, ele perde volume muscular, ele perde volume subcutâneo, e esse volume, de alguma forma, ele tem que ser restabelecido. Então, o foco, inclusive o meu pessoal, é um foco mais voltado para preenchimento. Então, hoje eu trabalho praticamente só com preenchimento, e existe uma série de produtos, todos liberados pela Anvisa, todos muito seguros, com alguns cuidados de aplicação, e para conseguir, de uma forma mais natural, repor esse volume que o paciente perde. Então, existem dois tipos de paciente. Tem o paciente que vem, que nos procura com 18, com 20 anos, aquele paciente modelo que gostaria de uma definição maior do contorno mandibular, de uma projeção do mento, com o objetivo de deixar o rosto mais atraente, um rosto mais harmônico. Então, tem todo um estudo da proporção da face que a gente faz para poder sugerir para aquele paciente o que ficaria bem para que aquele rosto pareça um rosto mais atrativo, né? Mexendo na atratividade do paciente, não apenas no rejuvenescimento, até porque é um paciente jovem. E existe aquele paciente que procura a clínica com 40, com 50, com 60 anos, que quer retardar aquele aspecto envelhecido. Esse paciente de 40, 50, 60 anos, nós misturamos um conjunto de tratamentos, desde a questão nutricional, hormonal, quando necessário, mas a questão estética toda. Então, a questão estética envolve o preenchimento, que ele perde com o passar dos anos, e ele não perde um pouquinho de preenchimento, ele perde preenchimento um pouco de tudo. Ele perde da região temporal, ele perde da região malar, ele perde do contorno mandibular, ele perde de projeção do mento, lábia fina, vai aparecendo aquele código de barras. Então, de alguma forma, nós temos que repor esse volume que ele perdeu. E hoje existe mais de 20, 30 tipos de produtos seguros, né? Claro, existe uma questão polêmica que aparece eventualmente nos jornais, na televisão, mas se formos atrás de todos esses casos de complicação de televisão, e aí que é muito importante o telespectador que está nos escutando, nos assistindo, ele precisa saber e ele precisa questionar o profissional do produto que ele está usando. Então, hoje, chega lá no consultório todos os dias paciente com complicação, tá? Mas qual produto que você usou? Ah, eu não sei. Onde é que você fez? Ah, eu não me lembro. Quem é o profissional? Ah, não era nem médico. Então, é isso que acaba estigmatizando um pouquinho os preenchimentos em geral, porque o paciente, ele precisa ser, ele próprio, ele precisa questionar aonde ele está fazendo esse procedimento, com quem ele está fazendo esse procedimento, e ele precisa saber o produto que ele está utilizando. Hoje o paciente, ele sai da clínica, ele tem que levar o lote do produto, a validade do produto, a marca do produto, a duração do produto. Ele tem que sanar todas as dúvidas que ele vier a ter com um profissional que vai fazer esse tratamento nele, né? Então, é muito importante que o paciente ele saiba o produto que ele está usando e ele saiba onde ele está realizando esse tratamento. Mas, voltando para os preenchimentos do paciente do envelhecimento, ele existe a perda de volume, que a gente tem que repor, e aí existe produto mole, existe produto duro, existe produto que estimula o colágeno, existe produto que hidrata, existe produto para aplicar em plano superficial, existe produto para aplicar em plano profundo. Então, não existe hoje um produto melhor do que todos para tudo. Existem vários produtos que, dependendo da avaliação, dependendo da necessidade, dependendo do paciente, a gente opta por um ou por outro. Às vezes o paciente vai realizar regiões diferentes da face ou do corpo com produtos diferentes, né? não necessariamente o mesmo produto. Então, esse preenchimento a gente consegue recolocar ele de uma forma natural e harmônica, e, eventualmente, se o paciente tem uma deficiência da projeção no mento, da projeção malar, do contorno mandibular, a gente consegue, além de rejuvenescer, tornar esse rosto um rosto mais atraente. Além do volume, o paciente tem uma perda de elastina e colágeno, uma perda na qualidade da pele. Então, essa perda da qualidade da pele, e muito se deve também ao volume, então, hoje o aspecto de flacidez do paciente, muito se deve à perda de volume, muscular, ósseo, subcutâneo. E quando a gente repõe esse volume, então o paciente, exatamente logo após o procedimento, ele se olha no espelho, ele já vê que a flacidez dele sumiu ou minimizou num grau bem importante. Então, a gente estima que mais de 50%, 60% do aspecto de flacidez, do aspecto envelhecido, se deve a essa perda de volume. Mas, além dessa perda de volume, a gente tem também perda de elastina e colágeno, que um pouco a gente pode repor com os próprios preenchimentos, e a gente tem que ir para algumas tecnologias. Hoje, existe também mais de 20 tipos de tecnologias.
Existe luz pulsada, radiofrequência, infravermelho, laser de águia, laser de rubi, laser de alexandrita, Fraxel, Pixel, CO2, Ultra. São todas tecnologias diferentes. Cada uma dessas tecnologias tem uma forma de agir e cada uma dessas tecnologias existem muitas marcas. Então, isso também é o segundo ponto que o paciente precisa saber. Ele não tem que saber que ele fez só uma luz pulsada, ele tem que saber qual a luz pulsada que ele fez. Hoje existe luz pulsada de R$3.000, existe luz pulsada que custa R$400.000. O resultado, a tecnologia é completamente diferente. Então, existe criolipólise, que é uma técnica para congelar a gordura e eliminar a gordura do organismo segura, usada nos Estados Unidos, como a principal tecnologia hoje, a mais falada, para eliminar gordura sem ser uma forma invasiva. Só que existe uma criolipólise que foi desenvolvida em Harvard, que é liberada nos Estados Unidos, a única liberada nos Estados Unidos e tal, e existem várias outras criolipólises paralelas das mais diversas regiões do mundo. Então, o resultado, com certeza, vai ser muito diferente, a segurança vai ser muito diferente, vai depender da marca comercial dessa criolipólise. Não é porque está fazendo criolipólise que o resultado vai ser igual ao outro paciente que está fazendo criolipólise em outra clínica ou em outra região. Então, o paciente precisa saber, além da tecnologia, a marca comercial desse aparelho. Isso bate um pouquinho de frente com a questão de ética médica, porque hoje o médico não pode divulgar a marca comercial do aparelho que ele usa, a não ser no consultório, diretamente para o paciente. Então, o que eu acho ruim, na minha opinião, né? Porque é importante o paciente saber a marca comercial do produto que ele está usando. Toxina botulínica, que é outro tratamento que é o mais realizado no mundo hoje. Toxina botulínica tem diversas marcas, tem americana, tem chinesa, tem europeia, tem diversas marcas. Tem marcas boas e marcas ruins, que a gente sabe que é marca boa e marca ruim. O resultado vai ser diferente, a duração vai ser diferente, o risco vai ser diferente, o preço vai ser diferente. Então o paciente precisa saber qual é a marca que ele está usando, né? Isso é muito importante. Mas existem esses tratamentos dessas tecnologias, e tecnologias têm esses 20 tipos. Então, existe tecnologia para todo tipo de paciente. Não tem uma tecnologia melhor para todos, vai depender do paciente. Então, tem paciente que tem, por exemplo, a luz pulsada, ela não se encaixa no laser. A gente coloca como se fosse laser, mas não é laser. É uma luz visível, com comprimento de onda variado, que ela dá para ser usada por diversos tipos de problemas, seja ele vascular, seja ele pigmentar, seja ele estímulo de colágeno, seja ele para tratamento de pelo, para remoção de tatuagem. Então, nós podemos usar a luz pulsada para todos esses tipos de tratamento, mas, ao mesmo tempo, ela não é a melhor tecnologia para nenhum desses tipos de tratamento. Ela é um aparelho que faz um pouquinho de tudo. É o primeiro aparelho que a gente acaba comprando, usando, oferecendo e tal. E aí depois vem uma série de lasers. E aí o laser já é um aparelho bem específico. O laser ele vai ter um comprimento de onda específico, um tempo de ação específico. Então, cada laser hoje, ele dá um tratamento específico. Então, hoje nós temos um laser só para tratar vasinhos, temos um laser só para tratar manchinhas, tem um laser só para tratar remoção de tatuagem, existe um laser para tratar cicatriz de acne, existe um laser para tratar só pelos, Então, esse laser específico, ele vai ter um resultado específico. Por ele ter esse comprimento de onda, e esse comprimento de onda ter afinidade com determinada estrutura, ele consegue ser muito seletivo. Então, eu consigo ter um laser que ele consegue carbonizar o folículo do pelo, cauterizar o vasinho que nutre o pelo e o pelo ser eliminado permanentemente, sem lesionar a pele. Essa aqui é o grande diferencial dos lasers para as luzes pulsadas, por exemplo. A luz pulsada ela não é tão seletiva. É um aparelho bom, a gente usa com frequência todos os dias, mas existem tecnologias mais voltadas para determinado problema que o paciente possa vir a ter. No rejuvenescimento específico, existem duas tecnologias que são mais reconhecidas, assim como as principais para o tratamento de rugas finas, cicatriz de acne, poros dilatados. Existe o CO2, por exemplo. Hoje o CO2 é quase que unânime como uma das melhores opções para esse objetivo. Entretanto, o paciente vai ter que ter disponível 5, 6, 7 dias para ficar com aspecto feio, com edema, com cascas no rosto, ele não vai conseguir atender, ele não vai conseguir trabalhar. 5, 6 dias ele precisa ter para se resguardar depois da aplicação desse laser. E aí não é todo paciente que tem isso, né? Não tem essa disponibilidade. Então, existem outros aparelhos com o mesmo objetivo, com um resultado um pouco mais leve, que daí nós vamos realizar mais de 1, 2, 3, 5, 6, 7 aplicações para conseguir o resultado que nós conseguiríamos numa aplicação desse outro aparelho. Então, a ideia do aparelho hoje, nós conseguimos um resultado exatamente oposto ao envelhecimento.
Então, junto com o preenchimento, que eu reponho o volume, e junto com o aparelho, que eu estimulo o colágeno, e junto com a toxina, que eu relaxo a musculatura frontal, o orbicular do olho, a gente consegue um resultado exatamente oposto do envelhecimento. Essa que é a ideia dos tratamentos hoje. O resultado, se bem aplicado, o preenchimento com o laser e com a toxina, foi um dos trabalhos que eu apresentei no Americano de Laser, associação de 4 tecnologias no mesmo momento, né? Eu consigo restabelecer a volumetria facial desse paciente, com um produto permanente que estimula o colágeno, eu consigo estimular o colágeno da pele desse paciente no mesmo momento. Então, além do produto que estimula o colágeno, que consegue, de certa forma, esticar um pouquinho o rosto por reposição volumétrica, mais o laser de CO2, que é considerado hoje como uma das principais tecnologias no rejuvenescimento da face, mais a toxina, que de tanto contrair a musculatura vai ficando marcada, a gente consegue um resultado exatamente oposto do envelhecimento. Diferentemente de um paciente que vai submeter a uma cirurgia. A cirurgia facial ela é muito boa, a gente realiza, nós temos diversos profissionais que realizam, mas se eu esperar um paciente com 70 anos, que nunca repôs o volume, que nunca estimulou o colágeno, que nunca relaxou a musculatura do terço superior do rosto, e esse paciente submeter a uma cirurgia, ele vai continuar com o rosto murcho, ele vai continuar com o rosto sem colágeno, vai continuar com a mesma pele de 70 anos, só que esticada. Então, o resultado para esse paciente não vai ser um resultado tão natural como para um paciente que realiza um laser eventualmente, que repõe a questão do volume conforme as perdas que vão ocorrendo e que consegue manter essa musculatura frontal mais relaxada. Muito bem, Dr. Chacur, é muito bom tê-lo aqui mais uma vez e, claro, que fala com muita propriedade e conhecimento aprofundado de tecnologias que realmente avançaram ao longo do tempo e que trazem uma série de vantagens, inclusive, na hora de decidir por qual delas utilizar. Sempre é importante ter o acompanhamento médico para que isso seja feito adequadamente, porque, na verdade, como o senhor coloca aqui, existe muita complexidade, e saber quais marcas efetivamente vão favorecer ou não aquele paciente é algo que tem que ser diagnosticado, que tem que ser realmente observado por quem tem essa ciência, por quem tem esse conhecimento. E o senhor coloca aqui realmente situações que preocupam muito as pessoas na hora de tomar uma decisão. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso agora, porque, na verdade, muitos dos tratamentos que o senhor fala, e o senhor coloca aqui com essa preocupação do rejuvenescimento, ou seja, de restabelecer a estrutura mais adequada para a pessoa com aquela aparência mais jovial, mas o senhor também coloca de uma forma que se preocupa com a saúde do paciente, ou seja, que ele faça isso ao longo do tempo e com alguma precaução. Essa precaução que o senhor aborda, aí, no caso, ela realmente é revitalizante, porque, como o senhor disse, fazer uma cirurgia plástica, simplesmente esticar a pele da pessoa, ela não vai ter aquela aparência natural e a pessoa percebe logo que alguma coisa aconteceu de diferente ali dentro daquele procedimento e que, por vezes, nem sempre é aquilo que efetivamente a pessoa está procurando. Né? Isso deve deparar muito com essa situação. E a preocupação, por exemplo, com relação à situação em si, das contraindicações e se há alguma contraindicação. Porque o senhor falou aqui uma série de tecnologias que são utilizadas, cada uma delas para uma eficiência, assim, para uma eficácia. E eu gostaria que o senhor respondesse tudo isso, mas nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida a gente retorna aí, claro, recebendo essas orientações aqui do Dr. Roberto Chacur, que hoje nos prestigia aqui dentro do programa. Então continue ligado que no instante só a gente volta. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem, Caixa vem que tem. Estamos de volta, continuamos aqui com o Dr. Roberto Chacur, médico da Clínica Leger, participando hoje conosco e trazendo aí uma série de informações sobre as novas tecnologias utilizadas na estética, né? A medicina realmente avançou bastante e os preenchimentos também, que são minimamente invasivos, trazem um resultado muito importante. E, claro, a gente agora vai trazer a resposta à pergunta que foi feita no bloco anterior, relembrando aí, queremos saber das questões das aplicações, dos cuidados que devem ser, né, adotados pela pessoa que vai praticar o tratamento e para a pessoa que vai receber o tratamento também, os cuidados que ela deve ter e, além disso, se há alguma contraindicação. Hoje com essa avalanche de tecnologias que vem chegando, tem muita tecnologia boa e dentro dessa tecnologia nós temos muitos aparelhos de procedência ruim. Né? Então, às vezes, nós temos uma tecnologia boa e, ao mesmo tempo, diversos aparelhos de procedências ruins. Então, o custo, o paciente não precisa, ele não pode, ele tem que levar em consideração, sim, o que ele vai gastar, mas isso tem que ser o menos prioritário. Ele tem que levar em consideração o que ele vai fazer, o aparelho que ele vai usar. Que aparelho é esse, qual é a potência, de onde é que ele vem, tem Anvisa, não tem. Hoje tem um monte de clínicas que usam aparelho que não tem nem registro na Anvisa. Não existe nenhum distribuidor para fazer a calibração desse aparelho. Os lasers hoje, eles são muito sensíveis, né? Então, o laser, a gente tem que evitar de mexer, evitar de transportar. Os lasers que são sempre transportados, eles são lasers que eles precisam de uma calibração muito frequente. Então, a energia que sai do laser, ela tem que ser uma energia muito controlada. E essa energia ela só vai ser controlada quando ela faz uma calibração. Então, todo ano, obrigatoriamente, nós precisamos chamar
um engenheiro que vem de São Paulo ou do Rio, que geralmente são de São Paulo. Não temos em Porto Alegre alguns engenheiros dos principais tecnologias. Existem tecnologias que só existem 4, 5 máquinas no Brasil, né? Hoje chegou uma tecnologia que é extraordinária, que é o aparelho de micro-ondas para evitar a sudorese excessiva. Então, hoje a gente consegue o resultado que se conseguia com uma simpatectomia, né, uma cirurgia com anestesia geral, que o cirurgião torácico realiza em ambiente hospitalar e com alguns efeitos colaterais, a gente consegue com um aparelho que consegue cozinhar, digamos assim, as glândulas apócrinas e écrinas da axila para que esse paciente não tenha mais suor. Então a gente consegue fazer isso de uma forma com anestesia local, sem o corte, com um aparelho super reconhecido nos Estados Unidos. Nós temos esse aparelho lá em São Paulo e Rio, e eventualmente a gente traz ele para Porto Alegre, que é um aparelho que ele consegue evitar o suor na axilar do paciente. Uma tecnologia extraordinária, já há anos de desenvolvimento. Nos Estados Unidos já está com 3 anos, já tem mais de 300 mil pacientes tratados, e nós vamos ter essa tecnologia no Brasil muito boa. Vamos agradecer aqui a participação do Dr. Roberto Chacur. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, estar aqui com vocês, à disposição. Muito bom mesmo, né? Lembrando que o Dr. Roberto Chacur é médico ali da Clínica Leger, que tem a sua unidade principal, ou seja, a matriz aqui em Porto Alegre, na rua Guimarães Rosa, número 155, aqui em Porto Alegre, também, né, no Rio de Janeiro, São Paulo e agora em Recife também com essa novidade. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br.
recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem.